Então, eu vou dar sequência agora falando sobre a segunda lei sistêmica, que é o respeito à hierarquia. E vou ler um trechinho do livro novamente, que fala um pouquinho sobre esse respeito. Então, segundo essa lei, que é o respeito à hierarquia, aqueles que pertenceram à família primeiro, ou seja, aqueles que chegaram primeiro na família, têm precedência em relação aos que vieram depois. Ou seja, existe uma ordem entre eles e essa ordem deve ser preservada. Então, os avós vieram antes dos pais, que vieram antes dos filhos, e dentro dos filhos a gente tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho e assim por diante, lembrando que os natimortos ou os abortados também pertencem. Então, se um casal abortou, mesmo enquanto estava namorando, teve um namoro, engravidou e fez um aborto, e aí depois se casou com outra pessoa e teve um filho, aquela mulher ou aquele homem está tendo o segundo filho e não o primeiro. Isso tem que estar claro no coração daquela pessoa. Se aquele primeiro filho ficar esquecido, provavelmente alguém posterior vai trazê-lo de volta. Como? Ou também tendo abortos, ou não tomando a vida por inteiro, vivendo meio morto, sem prosperar, sem conseguir relacionar direito, ou doente, ou depressivo, porque está ligado a uma pessoa que morreu. Então, muitas crianças, continuando aqui, ousam assumir para si, entendam crianças ou filhos, tá? Muitas crianças ou filhos ousam assumir para si algo dos pais para ajudá-los. E ao fazer isso, violam essa ordem, porque os pais, ligando um pouquinho com a próxima regrinha, tá? A única relação que é de mão única, que a gente apenas dá e não recebe em troca, é a relação dos pais para os filhos. Os pais oferecem aos filhos, os filhos recebem. E como é que os filhos agradecem os pais? Fazendo a vida dar certo, tendo prosperidade na vida e depois passando a vida adiante. Ou, contribuindo com a vida de modo geral. Então, a criança diz ao pai ou à mãe sobre a influência daquela consciência coletiva que eu falei com vocês lá no início. Frases internas como, eu assumo isso por você, ou eu morro por você, ou eu fico doente por você. Inconscientemente, entendam, tá? E tudo isso por um amor que é cego. Não é um amor que cura, não é um amor que vai fazer com que aquele sistema tenha saúde. É um amor que é cego, que adoece todo o sistema, porque viola as regras do sistema. Então, isso leva a comportamentos como vícios, risco de suicídio, agressividade, e essas formas de comportamento e a colocação em risco de si mesmo tem a ver com essa tentativa de assumir para si algo que é dos pais. Então, a ordem desrespeitada, a ordem do amor é perturbada. Então, se eles chegaram primeiro, eles sabem mais do que você. Mesmo que o destino deles seja difícil, nós só precisamos honrar e respeitar o destino de cada um, principalmente dos que vieram primeiro. Então, aquele filho, atenção para isso, aquele filho, aquela filha que fica criticando o pai e a mãe, pode esperar que é só uma questão de tempo. Logo ali na frente, vai estar fazendo igualzinho o pai ou a mãe, tendo aquele comportamento que critica do pai e da mãe. Porque está desrespeitando uma ordem, não está honrando, não está respeitando o pai e a mãe do jeito que é, seja como for. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais. Se tiver ficado dúvida, pode perguntar, que é um prazer. E eu vou continuar falando dessa segunda lei mais um pouquinho no próximo vídeo. Quem tiver interesse em receber informações extras sobre as constelações, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, pelo telefone 31 99402 8582, e eu envio algumas mensagens, áudios de meditação, que são muito interessantes. Quem quiser, só me manda uma mensagem nesse número lá do WhatsApp, que eu incluo vocês também. E no mais, uma boa semana e a gente se vê daqui a alguns dias. Tchau, tchau!